Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga. Amanhã é dia de Fla-Flu, dia de clássico, mas hoje a gente vai falar, teve coletiva de despedida do Arias ali, Mário Bittencourt e John Arias hoje no CT. A equipe do Jornada esteve lá presente com Rafael Siqueira e Cauã Tinoco ali representando o Jornada. E a gente vai debater aqui sobre as falas de Mário Bittencourt e de John Arias. Acho que principalmente a fala de Mário Bittencourt, né? Então vamos rodar a vinheta e começar a falar do vídeo de hoje, desse sábado. Antes de começar, pedir pra você, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente aqui pra gente bater esses 14 mil inscritos, tá bom? Então se inscreve no canal e se você já é inscrito, deixa o like. Vamos lá, assunto muito polêmico, muito complicado da gente comentar, porque envolve sentimento, envolve paixão, mas hoje foi coletiva do John Arias ali e do Mário Bittencourt, né? Eu vou começar pelo John Arias, que eu acho que é o que menos importa ali, né? Não tinha muito o que falar. Mas, mais uma vez, ele fala da gratidão dele ao Fluminense, da vontade, do desejo dele de jogar na Premier League e num time da Europa, né? Que era a oportunidade dele. Diz que se voltar ao Brasil, ele volta ao Fluminense. Ele chega a fazer essa promessa ali, numa pergunta se não me engano, do Wilson da Central Fluminense. Então, acho que sobre o Arias é aquilo que eu falei, eu não tenho nenhum problema com o Arias, ao contrário, para mim é ídolo do clube, tenho muita gratidão a ele, sempre representou muito bem a camisa, claro que eu queria que ele ficasse mais, mas seria muita hipocrisia eu não entender ali um sonho dele. Eu falei na live de ontem sobre isso, ficar debatendo sonho é uma coisa muito vaga. Eu claramente teria como meu sonho, para mim, jogar no Fluminense é muito maior do que jogar no Wolverhampton, e digo mais, é maior do que jogar no Real Madrid, mas eu sou tricolor. Eu dei um exemplo em uma das lives que, só para tentar dar um exemplo, às vezes um sonho passa por uma promessa, às vezes o Arias prometeu para a avó dele, que não tá mais aqui, né, que falece no primeiro ano, que faleceu ali no primeiro ano dele no Fluminense, ele prometeu que iria jogar na Europa, prometeu pro pai dele que um dia ele ia jogar na Premier League. Eu não sei, isso é muito vago pra gente ficar relativizando o sonho, mas acho que o Arias não é. A gente não tá falando de jogador que jogou 6 meses, um ano no Fluminense. Estamos falando de jogador que jogou metade da temporada 21, 22, 23, 24 e até agora um ótimo 2025 no Fluminense. Entregou títulos e sai pra mim como ídolo do Fluminense. Então, sobre o John Arias, eu acho que é basicamente isso pra falar. Sobre Mário Bittencourt, vamos lá, cara. Eu não sou o maior hater do mundo. Acho que o Mário tem muitos problemas, mas acho uma boa gestão no Mário. E é difícil ficar falando isso num dia onde tá todo mundo muito sensível, né? Mas o meu pensamento, eu não vou falar. O canal tá aqui para eu dar a minha opinião. O Mário claramente ele vai armado para essa coletiva, né? Claramente ele sentiu muito as críticas, ele sentiu muito as vaias, né? Ele chega a falar sobre isso. E ele vai, esse primeiro desabafo do Mário, eu acho que já fala muito, né? Esse primeiro desabafo dele, que é antes das perguntas dos jornalistas ali, pra mim, resume como ele vem querendo dar esse recado. E com o recado dele, ele diz que a venda do Arias é uma venda boa, explica todos os motivos. E vou falar, eu concordo com a maioria dos motivos dele. A gente vai aqui pensar esses motivos. Só tem uma coisa que aí não tem como concordar com ele, quando ele diz que hoje é um dia de celebração. Talvez seja muito bonito e muito romântico isso, mas não tem como um torcedor celebrar perder o seu maior ídolo hoje. Ou um dos seus maiores ídolos, né? A gente tem um elenco que tem jogadores ídolos ali. Não tem como o torcedor perder um grande jogador, o maior jogador do Brasil hoje, o melhor jogador do Brasil hoje, e celebrar. Então, a gente poderia estar celebrando se o Arias estivesse se aposentando ou algo assim, né? Como foi a despedida do Fred do Fluminense. Aí sim, eu acho que foi um jogo ali onde teve uma celebração, tanto o jogo do Ceará quanto o jogo do Corinthians, mas o Arias, a palavra celebração, eu acho que é romantizar demais algo que não faz muito sentido. Tanto que ele mesmo dá o exemplo que as filhas dele, que tem pôster do Arias e tal, são bastante torcedoras do Fluminense, elas ficam incomodadas com a saída dele. Então celebrar, eu acho que é uma romantização que não cabe. De resto, cara, não muda muito minha opinião é mais ou menos isso que ele falou. Eu chego a entender quando ele fala sobre promessas, eu defendo isso, a galera bate muito esse negócio de promessa, eu acho muito cômodo você ficar batendo muito na promessa, porque é o que ele fala.
muitas coisas que a gente conquistou, muito jogador que a gente trouxe é graças a esse Mariozismo ali, esse jeitinho do Mário de ser, né? Eu brinco que o Mário tem um quê de Eurico Miranda, né? Não tô indo... O Eurico fez... Pra mim, no meu pensamento, o Vasco sofre até hoje principalmente pela última passagem do Eurico Miranda, mas você vê quando ex-jogadores dão entrevista, e muitas vezes você vê o jogador falando que o melhor dirigente que ele trabalhou foi o Eurico Miranda. E por que isso? Porque é o cara que gosta da palavra, que conversa com o jogador, que promete coisa pro jogador. Então, assim, ele dá o exemplo do André e do Nino, e é verdade. Seria muito difícil o André recusar a proposta do Liverpool em 2023 se não existisse essa relação de promessas e confianças. Então acho que vai ter hora que é negativo pra gente, vai ter hora que é positivo, e isso eu concordo com ele. Ele cita um exemplo ali falando que estão comparando com vendas do Zenit e vendas para a Arábia. E aí eu faço minha culpa. Tem o primeiro vídeo meu, eu falo, eu comparo, eu lembro que eu tô Miguel Pereira, é um dos primeiros vídeos que eu faço após voltar do Mundial. E eu falo, cara, não tem como vender o Gerson por 25 e o Arias por 20, era 15 na época o debate, né? E aí tem um ponto que é verdade, né? Depois eu já falei isso em algumas lives, o mercado da Rússia e o mercado da Arábia paga muito mais porque ninguém quer jogar lá, né? E o Arias é um desses que não quer jogar lá e recusou propostas, né? Mas sobre o valor do mercado é isso. O valor que o Arias tem pra gente não é o valor do mercado. Já falei algumas vezes e vou repetir. Por mim, o Arias jogaria até 28, a gente sai sem ganhar nada, né? Seria o mundo ideal pra mim. Acho que a gente ganharia muito mais com o dentro de campo do que o fora de campo ali, o valor no cofre do Fluminense. Mas as coisas não funcionam dessa forma, o jogador quer sair, o Arias já recusou algumas propostas pelo Fluminense, o Fluminense já recusou, mais uma vez, não é um jogador que ficou 6 meses, 1 ano no Fluminense, né? Então acho que isso aí é águas passadas, não tem muito o que falar. Eu já falei que a minha opinião, um dos maiores erros do Mário, ou talvez o erro do Mário nessa renovação, em perder o Arias, pra mim tá na renovação. Eu acho que na renovação, eu não concordo que ele não deveria abrir o valor da multa, porque tinha uma multa de 15 milhões ali, pagando de forma à vista ali para times de grandes ligas, né, da Europa. Mas eu acho que ele podia deixar mais claro que ia tentar fazer força para ele estender o contrato, mas essa renovação, a princípio, é até a próxima janela e provavelmente a gente fazendo um bom Mundial, a gente vai receber propostas e vai respeitar a vontade do atleta. Eu acho que era uma fala que não faltaria com respeito com o Fluminense e prepararia mais o torcedor. Essa é a minha opinião em relação a isso. Sobre alguns pontos que eu acho que eu pensei ali pra gente comentar, né? Me preocupou quando a primeira resposta dele, então ele já veio com isso pensado, sobre a saída do Arias e a reposição. Ele fala, estão falando muitas coisas sobre contratar, sobre não contratar, e ele fala assim, vou dar um exemplo pra vocês. E aí ele dá o exemplo do Conca saindo do Fluminense ali começo de 2011, acho que é isso, né? Começo de 2011, o Conca saindo do Fluminense e que o Fluminense traz 2 jogadores. Uma aposta, que é o Lanzini, e o melhor jogador da América do Sul na época, o Martinucci. Talvez ele valorizou um pouco aqui, mas realmente era um grande jogador e que ele diz que o Martinucci não jogou nada e quem deu certo foi o Lanzini. Isso me preocupa como torcedor, porque parece que ele pode estar preparando um terreno porque ele vai trazer uma aposta. Então isso foi algo que me preocupou. Eu acho que vale aqui o debate. Ele é perguntado sobre o Inestrosa, ele diz que é um dos jogadores que ele já monitora há algum tempo, que ele não vai falar nome nenhum, ele não vai mentir, não vai falar nome nenhum, se souberem o nome, porque ele não trabalha dessa forma, mas é um dos jogadores que o Fluminense já monitora faz algum tempo. Aí ele chega a falar sobre as vaias no Maracanã, que incomoda ele, é óbvio que incomoda. E já falei que pra mim a torcida tá certa, porque foi uma forma de protestar que não gostou da venda do Arias e exaltar o Arias, e não tem como a torcida gritar, ei, Mário, essa venda é ruim. Então é um canto normal de torcedor. E aí ele vai pro lado político, que sim, existe um lado político, mas no da arquibancada pra mim não foi esse lado político. Aí vai pra um ponto que aí, putz, eu acho isso chato na gestão Mário, que é uma preocupação excessiva por coisas... A frase é essa, preocupação excessiva por coisas mínimas. E aí, um tuiteiro, que eu nem sei quem é, confesso que eu sei que eu não gosto do Twitter também, um tuiteiro pediu para vaiarem o Arias e o Mário e pegar a câmera de Laranjeiras e viram o cara lá. Assim, me incomoda muito a gestão, essa preocupação. Isso é uma coisa normal no Fluminense, essa preocupação por coisas irrelevantes. Sim, é irrelevante o tuiteiro, como já foi relevante outras, sei lá,
protagonistas da oposição que são muito pequenos, mas são muito pequenos e a gestão faz um holofote, um trabalho, um esforço que me incomoda, assim, de verdade, né? Ele é perguntado sobre John Kennedy, ele exalta ali, o John Kennedy, aliás, acho que vale a gente comentar, né, John Kennedy, que até ontem, quando fecha o bid, não tinha sido, não aparecia seu nome, mas apareceu logo depois. John Kennedy provavelmente joga amanhã, ele mesmo pergunta, torce para que esteja relacionado, diz que está tudo certo. Então amanhã a gente fala um pouco mais disso no vídeo de pré-jogo que vai sair amanhã de manhã, falando sobre a possível utilização de John Kennedy. E o outro ponto, só que aí eu vou voltar pro Arias que eu citei, e aí é uma curiosidade, tá? Eu posso estar errado aqui, acho que tem a ver muito mais com a memória dele ter esquecido, mas o Arias, por 2 vezes, é perguntado sobre os técnicos e ele exalta o Marcão, que foi o primeiro técnico que deu oportunidade para ele, tanto que tem a pergunta, fala quem é o melhor? E ele fala o Marcão e o Diniz. Para mim, ele só ia falar do Diniz. Achei legal o fato dele citar o Marcão e fala sobre a importância do Marcão de mostrar o amor ao clube, de fazer essa adaptação. Então, acho legal. Ele cita o Mano Menezes, que eu acho muito curioso, o Renato, e ele não cita o Abel Braga em nenhum momento. Confesso que eu achei isso curioso nos 2 momentos. Talvez tenha só esquecido, mas eu achei isso curioso. Enfim, mais um ponto. O Mário fala que o Arias tentou com o seu staff ali negociar com o Wolverhampton de jogar contra o Palmeiras e Flamengo e não conseguiu, e da importância do Arias de pedir para ser uma proposta maior na hora de negociar e exalta ali o Patriotas também por abrir mão de uma parte, e faz parte da negociação da política, né? Acho que é basicamente isso da coletiva. Tudo isso que eu resumi aqui em 15 minutos foi uma coletiva de 3 horas, Mário Bittencourt, aí vai contar a história da mãe dele, aí conta a história aí falou do Zico, do Maradona, em 88, o último jogo que ele foi do Assis. Isso é o Mário, né? Isso não é nenhuma crítica, isso é o Mário. O Mário gosta de contar história, tanto que ele fala que ele às vezes sofre ali reclamações internas sobre isso. Mas enfim, coletiva é importante a gente falar, mas muito longa, mas eu acho que eu resumi aqui os principais assuntos. Não é um dia de celebrar, mas eu acho que ele explica muita coisa ali. Então, vou pedir você deixar o seu comentário, o que você achou da coletiva, tanto do Arias como do Mário Bittencourt. A gente fica na torcida para que seja um nome que surpreenda a gente, e seja um nome, porque comparar com o Arias vai ser muito difícil. Então eu espero que a diretoria consiga suprir com um bom nome. Não sei se a minha expectativa é essa ou não. Nesse momento eu estou torcendo para que seja, como torcedor, assim como você também está torcendo para que seja um grande nome. E que não seja só uma aposta, né? Essa é a minha opinião. Deixa o like aqui, se inscreve no canal. Até a próxima. Que amanhã dê tudo certo, o Fluminense ganhe do Flamengo e comece a virar um pouco essa chave, esse clima aí que ficou de velório após a saída de John Arias.